O filme é o 1618 e trata de um assunto que se passou realmente em 1618, mas isso realmente fez parte da discussão que tivemos, eu e o realizador, logo à partida. Discussão entre aspas, não é? Discussão criativa. Tivemos para aí não sei precisar, se calhar umas 4, 6 semanas de pré-produção e preparação e procurar locais e todo o resto, e chegámos à conclusão que as noites eram fáceis, porque 1618, tochas e velas, portanto tem que ser qualquer coisa tendo como base essa ideia de tochas e velas. A questão maior era durante o dia, que estética que vamos utilizar durante o dia. Vimos N filmes da época que todos eles tinham um grading que tentavam imitar uma época. Eu cheguei à conclusão que essa época não tinha filmes, portanto não há filme nenhum dessa época. E como o tema, que é a expulsão dos judeus em 1618, essa é a história base, mas trata mais do problema de discriminação. E sendo um tema tão contemporâneo, achei por melhor a estética da imagem, tudo o que era durante o dia, para além de guarda-roupa, cenografia e todo o resto, que isso marcava logo a época que era, a qualidade plástica da imagem, procurei sempre um look mais contemporâneo, sendo que o tema ainda, infelizmente, é contemporâneo. Portanto, retirar a ideia que tínhamos que fazer um tratamento plástico para fingir que era uma época 1600 e tal, achei por melhor mantermos a cenografia, guarda-roupa, tal como eu disse, e principalmente a luz noturna, a marcar essa época. De resto, era como se estivéssemos ali como observadores. E, de facto, como a história não tinha um protagonista principal que fosse seguido dentro da história, era sobre um assunto, também se decidiu logo à partida que era interessante que a câmara se deslocasse como se fosse uma testemunha ocular. Estava presente nesse sítio, um local do presente, e ali estávamos agora. Portanto, tudo isso levou a uma interação entre realização e direção de fotografia, porque a relação que eu tenho com o Luís é muito estranha. Nós não levamos a mal críticas e não descartamos às vezes sugestões estúpidas. Eu fui levado a este filme, porque já tinha feito uma longa-metragem com ele chamado Bad Investigate. Quando eu li o argumento, eu olhei para ele: Luís, isto cheira-me a mofo e sobretudo amafanhados. E é esta a estética que eu estou a ver no filme. Isso levou-nos a optar por uma série de lentes e uma estética própria para esse filme. E, portanto, eu raramente... Ele aproveitou logo essa ideia e começámos a trocar sugestões e bitites, e às vezes torna-se difícil perceber de onde é que veio a ideia, se é dele, se é minha. Portanto, temos esse tipo de participação nestes trabalhos. Portanto, a colaboração é extremamente criativa e livre. Portanto, este filme seguiu mais ou menos esse tipo de linguagem também, com muito mais dificuldades, sendo um filme de época, tivemos dias de 250 figurantes, que tínhamos que multiplicar por 3 para fingir que eram muitos mais. Um dia com uma parede de croma no Mosteiro de Tibães, tinha 60 metros de comprimento, 3,5 metros de altura, com um fundo de 30 metros, que eu não quis que se sobrepusesse, para fingir que havia uma rua por onde gente passava. Portanto, tivemos dias complicados, logisticamente complicados, mas com a nossa colaboração normalmente as coisas correm bem, infelizmente correu. Mas essa questão técnica de croma, curiosamente, não foi o dia mais difícil que tivemos.
fizemos uma rodagem, tomámos conta da aldeia inteira, porque aquilo pensávamos nós que era uma aldeia abandonada, que é o Castelo de Sortelha. A equipa inteira, só meia dúzia de nós é que ficámos num hotel fora da aldeia, porque não havia mais casas para alugar lá. O resto da equipa ficou alojada em Sortelha, porque eles têm lá turismo de habitação. Pensávamos nós que a aldeia estava por nossa conta, e uma boa parte da rodagem foi feita à noite, aí nesse sítio que não apresentava grandes problemas técnicos, estéticos, pensei eu, até termos, e esse para mim talvez fosse a cena mais difícil do filme inteiro, que era um diálogo entre duas pessoas a uma porta. Parece uma coisa tão estupidamente simples. Alguém sobe umas escadas, bate à porta, alguém abre a porta e há um diálogo entre duas pessoas. Simples, pensávamos nós. Não sabíamos que as escadas que nós escolhemos dava para a habitação da única pessoa que vivia naquela terra e que toda a gente, mesmo nós temos todas as autorizações de polícias e câmaras municipais e todo o resto, aquele homem embirrou que não queria que nós filmássemos ali depois já termos filmado a subida daquelas escadas e aquela porta no plano geral. E aquilo era a porta mesmo. Quer dizer que o plano próximo de abrirem a porta teve que ser outra porta para cortar com aquela. O contracampo teve que ser outra porta num outro sítio. Portanto, só para um diálogo entre duas pessoas, só a pensar no raccord naquela noite e a iluminação de 3 sítios completamente diferentes naquela aldeia, se calhar foi por estarmos tão bem preparados para todo o resto e não termos pensado naquilo. Mas aquele homem, dissemos, ninguém entra, só um ator que fica desse lado e depois abre a porta, mais nada. Não, fora das escadas, não quer ninguém aqui. 3 sítios totalmente diferentes para um plano contra plano de alguém abrir uma porta. Foi extremamente difícil. Raccord nesse sítio foi muito, muito difícil. Mais difícil do que 60 metros de croma com 10 metros de altura e 200 e não sei quantos figurantes. Foi tudo pessoal da casa da Lightbox, treinados por eles. E pá, se calhar por serem da casa tiveram sempre comigo até à exaustão, porque se calhar também viram que eu estava a dar também o litro como eles estavam, não é? Mas pá, todo o pessoal daquela casa, os 2 filmes, 2 longas-metragens que fiz com eles têm sempre corrido da mesma maneira. E estão comigo também durante a preparação, sempre. Quando vou com eles para o campo, eles já sabem o que eu quero, já sabem do que é que a casa gasta. E às vezes eu perco a paciência. Quer dizer, eu tenho fama de atirar o chapéu ao chão às vezes. E quando eu tiro o chapéu ao chão, a anedota com eles é sempre, ele já tirou o chapéu ao chão. Uma responsabilidade psiquiátrica também. Porque acho que sou responsável também pelo bem-estar das pessoas que me rodeiam. Não é que eu me dobre para fazer favores a ninguém, o trabalho é aquele que é para fazer, só que gosto que as pessoas compreendam que não estão a fazer o meu filme, estamos a fazer o nosso filme. E, portanto, estamos todos ali a participar e se vier algum bitite, alguma sugestão de uma luz num sítio, ou de um refletor num sítio, ou de uma outra maneira de ver, que eu ainda não tinha pensado, mas acho que é fixe, e eu não vou dizer que não porque é só o assistente. Porque para mim o filme é nosso. Portanto, a direção de fotografia não é só a preparação e a imagem e a luz e todo o resto, é fazer as pessoas sentirem que também estão a colaborar. Eu nunca gostei de ser patrão. A minha palavra, obviamente, vai sempre ser a final, mas essa palavra final não quer dizer que não traga a carga
criativa de gente que esteja ao meu lado, porque às vezes uma pessoa está tão preparada, tão focada numa determinada coisa, que se arrisca às vezes a ter paulas e não ver uma coisa mais interessante que esteja aqui ao lado. Às vezes até é um acidente positivo, não é? Uma pessoa deixar-se ir com, espera, não tinha pensado nisso, e deixar-se ir com isso, se couber no rumo que já estava traçado, não é? Isso para mim tem duas funções. Número um, deixa-me ser ainda mais aberto, porque sinto que tenho mais cérebros a trabalhar comigo. Número dois, é o que eu acho ser uma exigência positiva da equipa. Não estás a trabalhar para mim, isto é da tua responsabilidade também. Portanto, está atento. Não é? É um bocado isso, não é? Porque se uma pessoa der sempre negas, não eu a que sei, não, cala-te eu a que sei, esta gente chega a um certo ponto que se desliga também um bocado. Está ali só para obedecer ordens. E eu nunca gostei disso. Partiremos hoje. Portugal ficará para trás.